Amigos, boa noite. Meu nome é Sidney, mas não importa o nosso nome, importa quem nós somos. Porém, antes de mais nada, quero falar sobre um assunto referente às coisas de Deus. Não vamos falar de religião, mas do assunto celestial, do assunto do mundo que está por vir, em que é para ser daqueles, este novo mundo que está por vir, este mundo celestial, que é para ser dos verdadeiros cristãos, aqueles que buscam Deus com todas as forças. Parabéns por todos os que estão aí, por todas as religiões, parabéns para todas estas pessoas que inventaram milhares e milhares de doutrinas. Vamos dizer parabéns, sim, vamos. Eles estão fazendo a força, o máximo, o melhor deles, empenhando-se em ensinar a verdade, empenhando-se em ensinar as coisas de Deus, em passar a mensagem para as outras pessoas que nada sabem, mesmo de um jeito que não é perfeito, mas estão tentando fazer o seu melhor. Cada religião procura fazer o seu melhor. Mas nós, os seres humanos, devemos dar graças a Deus todos os dias, porque o Senhor vai cumprir com suas promessas. Ele vai cumprir com a promessa de nos revestir de divindade. Clamo a Deus, ó Senhor, traga logo a nossa verdadeira natureza, que se faça em breve a nossa nova natureza, que possamos logo nos revestir daquilo que não pertence mais da terra, que possamos nos revestir de uma roupa gloriosa, a qual será dado por Cristo ou pelo nosso Pai, o Deus eterno, pois Cristo é o nosso Pai. Assim sendo, precisamos buscar a Deus com todas as nossas forças, pedir discernimento ao nosso Deus, pedir sabedoria ao nosso Deus. A sabedoria nos dará discernimento. A sabedoria nos levará até a revelação de todas as coisas, aos mistérios mais secretos que estão contidos nas Escrituras, os mistérios de Deus. Não que Deus queira se esconder do homem, mas pela pequena e limitada mente humana, parecem mistérios. Deus não pregou mistérios, Deus pregou a vida secreta, Deus pregou a nova vida, a vida verdadeira, a qual nós devemos estar preparados a fim de tomar posse desta nova vida. Os irmãos dessas religiões, as pessoas que criaram essas doutrinas religiosas, estas milhares de doutrinas, elas pregam as palavras de Deus, elas pregam sobre o livro sagrado. Está escrito as histórias do livro sagrado, os poemas do livro sagrado, eles pregam as coisas que estão contidas naquele livro. Porém, a Bíblia, o livro sagrado, não são contos de histórias. Por trás dessas histórias das Escrituras, por trás desse livro sagrado, de tudo que está escrito ali, existem informações divinas que fogem completamente de um ser racional e mortal, de um ser limitado como um ser humano. Pois Deus, na sua sabedoria, se utilizou dos costumes humanos aqui de baixo, se utilizou das tradições humanas daqui de baixo, se utilizou das crenças em que as pessoas acreditavam, se utilizou de tudo aquilo que as pessoas viviam, de todos os ensinamentos das pessoas, de todo um conjunto de tradição do que as pessoas acreditavam, de tudo um pouco Deus tentou se utilizar a fim de, quem sabe, abrir os olhos das pessoas, mesmo que aos poucos, a fim de que eles pudessem compreender o que Deus estava falando por meio destas historinhas humanas, que sem nada mais são profecias. Deus falou por profecias, Deus falou acerca de coisas divinas que estão contidas naquelas histórias da Bíblia Sagrada. Por isso as pessoas diziam assim antigamente: você que sabe ler, lê este livro sagrado para mim. A pessoa pegava aquele livro, a Bíblia, e dizia: não posso, mas você não disse que sabe ler? Sim, mas é um livro lacrado, é um livro selado, e só será revelado e rompido este selo no tempo certo a quem Deus determinar. E é por meio da fé que nós conquistaremos isso, irmãos. Por isso,
As histórias, os versículos das Escrituras não podem nos salvar. Nós precisamos entender o que este livro, chamado Escritura Sagrada, quer nos revelar. Quem é capaz de discernir? Quem é capaz de compreender a mente de Deus, aquilo que o Deus escreveu nas Escrituras? Quem é capaz disso? Quem é capaz de entender isto? Ler as historinhas, até meu filho de 11 anos é capaz de ler as histórias das Escrituras, os versículos das Escrituras, mas isso não salva ninguém. Ler não vai nos salvar. Ler as historinhas de Jó, de Abraão, de Isaac, de Jeremias, Salmos, enfim, de Marcos, de João, de Paulo, enfim, não vai nos trazer a salvação, mas o compreender o que significa esse livro sagrado, pois nos prega a divindade. É um livro que não podemos esquecer que foi Deus quem escreveu, e Deus não é humano. É como aqueles filmes que nós olhávamos dos livros das bruxas, que era incapaz de saber o que é que estava escrito. Quem seria capaz de discernir, de compreender o que continha naquele livro mágico? Ninguém conseguia ler, até que chegava um e lia. E então sobre esse caía sempre uma maldição. Esta maldição também deve cair sobre nós. Esta maldição, na realidade, é importantíssima, pois nós precisamos nos tornar o lixo da terra, como o apóstolo Paulo, cheio de glória, disse. Mesmo naquele exato momento, sendo superior a todos, ele disse: eu me tornei o lixo, eu me tornei o último, eu me tornei o verme aqui desta terra. É assim, pois no fundo do poço, ali Deus nos tirará. São os doentes que precisam de remédio, não os que se encontram são insaudáveis, não, porque não há ação insaudável diante de Deus. Mas Deus vai nos libertar, Deus vai nos dar cura. Naquele grande dia, o Senhor descerá do céu e nos revestirá com a nossa nova roupa. Irmãos, não quero estender esse vídeo e fugir fora do assunto. O assunto, na realidade, é apenas alertar que estes homens, esses pastores, eles pregam e falam acerca das Escrituras. Cabe muito bem a nós ouvir todos, de todos um pouco, pois nenhum deles tem a verdade, mas todos eles pregam coisas boas. Mesmo sem entender o que falam, eles pregam, eles falam de assuntos que é maravilhoso. Então cabe a nós, entendeu? Pois cumpre-se a profecia onde diz que Deus tira dos ricos e dá aos pobres. Mas não é dinheiro, não é essa vida assim, irmão, como nós pensamos que Deus tirou dos ricos e deu aos pobres. Até porque nosso país aqui é o país mais desigual que existe, a vida social mais desigual que possa existir, onde muitos têm demais e outros não têm. Então Deus não está cumprindo com a sua profecia? Sim, está, mas você entende o que é que Deus quer falar? Deus veio nos tirar desse lugar. Deus veio nos tirar deste mundo. E não veio concordar com esse lugar. Aqui só há trevas e escuridão. Portanto, cabe a nós prestar atenção no que os pastores estão dizendo. Mas não amá-los, não amá-los. Amar a Cristo. Amar ao Deus eterno. É Ele que vai nos livrar. O nosso único pastor real e verdadeiro é o Cristo. Ele é o pastor. Seja Ele o vosso pastor. É Ele que nos vai dar sabedoria, entendimento, revelação. É Ele que vai nos tirar do fundo da escuridão, do mundo de dormentos, do mundo de sono que estamos dormindo. Este sono, Cristo irá nos tirar, irá nos libertar. Paz, irmão. Que esse vídeo prestou para quem sabe para alguma coisa. Busquem as religiões, vão lá, oram, mas falem sobre as coisas de Deus. Procurem inovar. Procurem não só ficar dando glória e graças, aleluia e aleluia. Não, porque a igreja é um lugar onde nós devemos se reunir para falar acerca do Cristo, para falar acerca das coisas de Deus, para falar acerca do mundo que há de vir. Devemos falar das coisas de Deus sempre. Buscar a Deus sempre, irmãos. Entendeu? Buscar Deus acima desta terra, buscar Deus acima dos conceitos que está sendo pregado por estes homens chamados pastores, que esses professores, seja bispo, arcebispo, seja pastor evangélico, religioso, sei lá qual seja a seita. Eu lhes digo que há um mistério aqui na terra. Há um mistério de qual está rondando a nossa vida e nós precisamos logo saber e buscar a Deus para entender quem é que nós somos, quem somos nós de verdade. Cabe a cada ser humano buscar a Deus para este fim, para se libertar, para deixar de ser apenas um homem, um corpo de barro e sair daqui de dentro desse vaso, esse corpo,
Nós precisamos nos libertar de tudo isto. A nossa libertação se dá aqui enquanto tem vida, enquanto tem tempo. É aqui a nossa libertação. É aqui que nós devemos buscar a nos salvar e nos encontrar com o Cristo, assim como fez Jesus, que se encontrou com o Cristo. Jesus deixou de ser Jesus para se tornar o Cristo, para se tornar a verdade, para se tornar o próprio Deus, para se tornar o ungido do céu, para se tornar celestial. As pessoas não vão misturar mais. O vídeo está ficando longo demais. Os assuntos são grandiosos. Buscamos Deus, nos aproveitando do que os pastores, os mestres de religião pregam para tentar entender e formar cada vez mais e ligar as coisas das Escrituras e abrir o nosso entendimento, a nossa mente divina. Ela deve florescer, ela deve se abrir. Nós precisamos despertar o Cristo que está dormindo dentro de nós. O Deus que está adormecido dentro de nós precisa ser despertado. E ele só vai ser despertado por meio da nossa fé. Você crê? Pois aqueles que não crerem, então já selaram. E que vivem uma vida cristã, que vivem uma vida religiosa apenas como cerimônias religiosas e uma vida social. Não serve para mais nada. Jesus disse: para nada serve esse tipo de vida, pois a vida espiritual madura começa por uma fé que excede todas estas coisas, que excede este mundo. Buscamos a Deus para algo muito maior do que este mundo que estamos vivendo. Paz!